E uma frase que me atravessa: eu tô cansada de estar cansada. A gente ouve muito isso das mães, dos cuidadores, e eu acho que a gente não pode mais ignorar a exaustão de quem cuida. Entender que você não precisa esconder seu filho do currículo, você pode ser você, independente do papel que você está. Nosso papel ali, a nossa missão é ajudar realmente quem cuida, e fazer isso de maneira regenerativa é olhar para todo o ecossistema da parentalidade. Sustentabilidade é parte do nosso DNA, então assim, é parte do nosso dia a dia. As empresas têm uma responsabilidade, um dever de contribuir e de ser protagonista, né, nessa transformação para um futuro de crescimento responsável, entendendo que a gente pode ter impacto positivo na vida das pessoas, na sociedade e no meio ambiente. Você já sentiu que cuidar te esgota? Que o amor pelos filhos existe, mas que você está sumindo no processo? A gente fala muito sobre sustentabilidade do planeta, dos recursos, dos ciclos naturais. Mas e o jeito como a gente cuida? E as relações que a gente tenta manter em pé, mesmo quando tudo pesa? Essa temporada do podcast Filhos no Currículo, com o apoio da Mustela, uma marca que cuida das famílias e do planeta há 75 anos, é um convite para a gente fazer diferente. O nome dela é o nosso manifesto: Parentalidade Sustentável, cuidar sem esgotar. Parentalidade sustentável é trazer a sustentabilidade para dentro das famílias. É criar filhos sem colapsar. É promover vínculos reais, sem que ninguém se apague no caminho. É um jeito de viver a maternidade, a paternidade, o cuidado, com mais verdade, mais pausa, mais partilha. Um jeito que respeita quem cuida. Nessa temporada, a gente vai escutar histórias reais de pais e mães que estão fazendo o possível e às vezes o impossível para sustentar o cuidado. E em cada episódio a gente vai ter também o olhar da doutora Simone, que ela é médica, especialista em estilo de vida, e ela vai falar sobre o impacto no nosso corpo desse cuidado, na nossa mente, na vida de quem cuida. Esse podcast é para você e ele é para todos nós, porque o cuidado precisa durar, mas ele só dura se ele não esgotar quem o oferece. Eu sou a Camila Antunes, sou mãe de 3 filhos, cofundadora da Filhos no Currículo. E nesse episódio especial eu tô super emocionada de estar aqui de novo com vocês, voltando da minha 3ª licença maternidade, vendo que é possível conciliar filhos e trabalho. Vou chorar, porque eu me sinto mais forte nesse retorno. Deixei o meu filho em outro estado para estar aqui, porque é isso, é possível viver uma parentalidade sustentável. E nesse episódio especial de aquecimento eu tenho o Mauro e eu tenho a Marila, que vão contar pra gente uma conversa real sobre cuidado, sobre sustentabilidade e também o papel das marcas na transformação do mundo que a gente quer deixar para quem a gente ama e pra gente mesmo, né? Então, Mauro, Marila, muito obrigada por me dar a oportunidade de estar nesse projeto com vocês, porque eu fico realmente emocionada. E eu quero saber, começar perguntando para vocês, né? Quando a gente fala sobre sustentabilidade, quando a Mustela fala em sustentabilidade, o que ela está realmente dizendo? É sobre o planeta, é o meio ambiente, são os produtos, é a relação, é tudo isso junto? Conta para mim um pouquinho, o que é sustentabilidade para vocês? Na Mustela, a sustentabilidade é parte do nosso DNA. Então, assim, é parte do nosso dia a dia. Então, é uma responsabilidade bem ampla, que é além do... É desde do campo para o consumidor, né? Então, é desde a gente idealizar o produto, do cultivo, da matéria-prima, dos insumos, dos ingredientes, até a nossa relação com o consumidor, com o cliente, com o fornecedor, com a nossa equipe, com as pessoas e com o meio ambiente, né? Então, a gente entende que, como uma empresa familiar e B Corp, as empresas têm uma responsabilidade, um dever de contribuir e de ser protagonista, né, nessa transformação para um futuro de crescimento responsável, entendendo que a gente pode ter impacto positivo na vida das pessoas, na sociedade e no meio ambiente. E para nós, a sustentabilidade também tem muito a ver com o cuidado, com o cuidar, e a gente leva isso muito a sério na Mustela, né? As relações e o cuidado com as pessoas, com o planeta. E a gente ouve muitos pais das famílias, e uma frase que me atravessa é:
eu tô cansada de estar cansada. A gente ouve muito isso das mães, dos cuidadores. E eu acho que a gente não pode mais ignorar a exaustão de quem cuida, né? Então, é muito sobre isso, assim. Não dá pra gente hoje, né, ter um planeta saudável se a gente não tem pessoas saudáveis, né? Fisicamente, emocionalmente e mentalmente, né? Então a gente precisa olhar para isso, cuidar de quem cuida, né? Então a Mustela, o nosso papel ali, a nossa missão é ajudar realmente quem cuida, e fazer isso de maneira regenerativa é olhar para todo o ecossistema da parentalidade. Eu acho que você até já trouxe aqui um pouco dessa pergunta de por que vocês escolheram agora falar sobre esse tema, né? Então, assim, quando eu olho para a Mustela e eu trabalho com vocês, vendo o cuidado que vocês têm em tudo, absolutamente tudo, né? Isso que tem aqui atrás, o jeito como a gente recebe as pessoas, o jeito como vocês tratam todas as pessoas, eu acho que o cuidado tá realmente também junto da sustentabilidade, como o DNA é uma palavra que tá em tudo que vocês fazem, tem cuidado. Tudo. E a gente nota a escolha de cada detalhe, a escolha de cada coisa. E por que nesse momento vocês acham que a gente escolhe falar de uma parentalidade sustentável, que é um conceito novo, é um conceito que a Mustela está apresentando junto com a Filhos no Currículo aqui, para a gente poder trazer esse olhar de sustentabilidade emocional para as pessoas, para as famílias, para que elas possam conseguir existir. E por que falar disso agora, saindo também dos produtos que tem esse lugar, né? Que eu acho que vocês podem contar até mais, assim, desses produtos que tem todo esse lugar, mas além dos produtos. Falar de parentalidade sustentável agora é muito importante, porque não dá mais para ignorar a exaustão, eu acho, dos cuidadores, porque eu acho que é algo que está gritando, né? A gente vê muito, né, as pessoas pedindo, né? Pedindo não, porque é até silencioso, né? E não deveria ser. Hoje a gente até vê algumas pessoas falando um pouco mais sobre isso, mas muita gente ainda tem vergonha de se expor, de falar, de pedir ajuda, né? Às vezes a gente tem vergonha de pedir ajuda. É verdade. Em relação aos nossos filhos. Ainda é um tabu falar sobre isso, né? Se abrir e pedir ajuda quando a gente precisa de ajuda para cuidar da gente, para poder cuidar do outro. Então, a gente precisa abrir essa conversa. Eu tive um exemplo hoje mesmo, assim, na empresa, de uma pessoa do meu time, que é uma mãe solo, que me ligou e falou: olha, eu tive uma questão com a minha filha e eu não vou poder trabalhar, e me pediu desculpas. E assim, eu falei mais uma vez para ela, e é uma coisa que eu sempre costumo falar, não peça desculpas porque você tem que cuidar do seu filho, da sua filha, porque assim, é prioridade na sua vida, assim. Você tá exatamente onde você deveria estar, que é cuidando de quem precisa de você. E para isso, eu estou aqui e o restante do time da empresa está aqui cuidando do que precisa ser cuidado aqui, tá tudo bem. Porque você imagina a cabeça de uma mãe que tá cuidando de quem ela precisa cuidar, só que achando que ela tá faltando em outro lugar. Isso gera uma exaustão. Então, o nosso papel é deixar ela tranquila, falar: você tá onde você tem que estar e tá tudo bem. Né? Então, eu acho que é uma construção coletiva, né? Então, é um apoio ali coletivo, né? Esse senso de comunidade, de empatia que a gente tem que ter com o cuidador, né? Então, isso é construir esse ecossistema para a gente ter essa parentalidade sustentável de fato, né? Então, através de apoio, de políticas, de conversas. Então, o que a gente traz para esse projeto, ao falar de parentalidade sustentável, é abrir essa conversa, porque precisa funcionar para todos os tipos de família, para todas as configurações de família, esse apoio. Não, e extrapola a relação da família, o que você traz até aqui como exemplo, o esgotamento, a saúde mental, a ansiedade, a depressão e os índices do Brasil, por exemplo, como país primeiro lugar na OMS de ansiedade.
ele não impacta só a casa daquela pessoa que está vivendo, né? Ele impacta toda a sociedade. As empresas, as marcas, as empresas estão tendo milhares de afastamento de colaboradores por não ser sustentável a maneira como o cuidado e como as pessoas se relacionam. Isso que você falou, né? Nessa solidão, às vezes, de não pedir ajuda, de pedir desculpa. Isso é insustentável. E isso já tem se mostrado insustentável. Então, a gente tem práticas para cuidar do planeta. E acho que o que a gente propõe nesse podcast são práticas para cuidar das pessoas também. Exatamente. Né? Exatamente. É um momento de transformação, né? Como a gente falou da transformação das pessoas, da sociedade, mas a gente entende que as empresas têm um papel de liderar, de ser pioneiras, de conduzir e serem protagonistas, como eu falei, né? Nessa transformação. Então, é realmente transformar como eu falei da questão do futuro de crescimento responsável, né? É papel, é chave, momento é chave, né? Para que a gente conduza, que a gente tome atitude, essa atitude ativa, né? Não esperar acontecer, mas liderar essa transformação. Perfeito, não precisa ter uma lei para que, né? Assim, as empresas têm, e a Mustela tem esse pioneirismo e esse lugar de fazer esses movimentos acontecerem, as redes sociais, a maneira como vocês cuidam, pensam nos embaixadores, nessas vozes, nas pessoas que vocês vão trazer. Mas como pais e mães, aqui você também é pai, você também é mãe. E são líderes. Acho que tem aí uma liderança pelo exemplo em todos os aspectos, tanto em casa quanto no trabalho, que a gente gosta de falar na Filhos no Currículo, que a gente é líder, né? A liderança que a gente aprende com os nossos filhos, que também pedem nosso exemplo. E vocês, como líderes e como pais e mães, como vocês também têm tornado esse cuidado possível e sustentável? Acho que você trouxe aqui um exemplo de pararem de pedir desculpas quando precisam cuidar dos seus filhos. E o que mais você tem visto, até na sua experiência pessoal, enfim? Bom, eu sou mãe de 2 meninos pequenos ainda, né? Um de 4, um de 7, o Francisco e o Teodoro. E assim, eu trabalho muito e às vezes sim, eu sinto culpa de estar ausente. Acontece, mas ao mesmo tempo eu chego em casa e quando eu tô presente, eu tento estar bem presente com eles. E eles sabem o quanto eu gosto do meu trabalho, do que eu faço. E eu converso bastante com eles sobre isso. E eu acho que eu tenho que passar esse exemplo para eles que eu sou mãe, mas eu também tenho meus sonhos, minhas realizações além disso. E eles sabem disso. Eles sabem que o meu trabalho também me realiza, também me diverte, assim como quando eles estão brincando com os amigos. Isso também é uma diversão para eles. Então, a gente fala bastante sobre isso. Eu não saio para o trabalho falando, ai, filho, eu queria estar aqui com você. Não, eu falo para o trabalho, a mamãe adora ir trabalhar, igual você adora ir pro parquinho. E depois a gente gosta de ficar juntos também e se divertir, sabe? Acho que é importante a gente ter essas conversas. E assim, em casa, eu e meu marido, a gente divide as coisas, assim. Não é que ele me ajuda, ele realmente divide tudo comigo. A gente é muito parceiro, por isso que as coisas funcionam. Por isso que eu consigo, assim, viajar, trabalhar, estar onde eu estou hoje na minha carreira. As coisas funcionam bem porque a gente tem uma parceria, uma relação de parceria ali. Meus filhos têm um pai presente, tem um pai que divide as tarefas junto comigo, então dá certo. Tem dias cansativos, mais cansativos, menos cansativos. A parentalidade é isso. Tem dias que dá tudo errado, que dá tudo certo, e a gente vai se encaixando. E eu acho que, e aí como líder, eu acredito que também a gente tem que passar isso dentro do trabalho, assim, na Mustela a gente faz isso com os pais e com as mães, assim, a gente tem políticas, flexibilidade, cada um pode fazer a sua agenda, retornar de uma licença parental, de uma forma leve, com todo acolhimento possível. Então, o time também passa por um treinamento para que eles possam acolher quem está voltando, porque isso é importante, não só a liderança, mas todo o time acolher quem está chegando, né, de uma licença, porque é difícil, né? Então, a gente tenta fazer esse momento ser o mais leve possível para quem está voltando lá dentro.
Porque eu acho que é isso, né? A parentalidade sustentável, ela tem que ser partilhada dentro de casa e dentro dos ambientes de trabalho também. É um convite a essa construção de time também, quero te Sim. ouvir. E eu acho que você também, como mãe de 2 meninos, quando uma mulher sai pra trabalhar, também são grandes exemplos que a gente dá, né? Eu penso sempre nisso, também tenho 2 meninos hoje. E aí eu poder ir atrás dos meus sonhos, eu poder me sentir realizada no trabalho. Acho que também tem um exemplo pros nossos homens, de mulheres que trabalham e são felizes no trabalho, né? Sim. Então acho que isso também é bem legal. Eu te escuto falar e me reconheço nesse lugar. E pra você, como pai e como líder, sustentar, tornar isso possível? Eu sou pai da Carol e da Bibi e da Carol, na verdade, né? Bibi mais velha. E eu entendo que, assim, cada conquista delas ou minha, tanto pessoal ou na Mostela, ou cada momento de dificuldade que a gente precisou de força, eu entendo que não foi uma conquista minha individual, né? Foi uma conquista coletiva, com a Ellen, minha esposa, meus familiares, meus pais, sogro, sogra, irmã, cunhados, amigos, colegas, professores, pessoas que eu diria que anjos na minha vida, posso usar o termo, mas que tiveram um papel de exemplo e de apoio nos momentos que eu precisei, né? Então eu entendo que, como líder, eu tenho uma responsabilidade, tenho um papel de ser exemplo e também ter um impacto positivo na vida das pessoas. Então, eu entendo que quando a gente fala de parentalidade sustentável, é importante que cada um tem vários papéis, né? Então, como pai, mãe, esposo, esposa, profissional, vários papéis, mas assim, é você conseguir estar pleno em cada um deles. Então, você conseguir entender que você não precisa ter vergonha de ter um problema pessoal, você não precisa esconder seu filho do currículo, você não precisa, você pode ser você, independente do papel que você está. Uma hora o pessoal, uma hora na Mostela, eu busco ser a mesma pessoa, os mesmos valores, a mesma forma de agir. E poder servir de exemplo, né? Que eu entendo E como isso é papel. sustentável, né? Porque você é íntegro e no final do dia inteiro e é autêntico, porque sustentar 2 papéis diferentes é uma forma insustentável de viver. Ou 2 vidas, né? Numa vida profissional, uma vida pessoal, apartar suas competências e habilidades, é isso que esgota também. E aqui a gente tá falando sobre cuidar sem esgotar. E eu queria saber o que vocês esperam despertar nas pessoas, porque, assim, a gente tá gravando esse episódio, então eu vou fazer aqui E já aconteceu a gravação dos 6 episódios, então muita coisa aconteceu nessa sala aqui. Muita coisa. E vocês vão ouvir esse episódio antes de ouvirem os episódios, mas eu já ouvi. Eu vivi, na verdade, eu não ouvi. Eu ainda vai demorar para eu digerir o que eu ouvi, o que eu vivi aqui. Mas eu tô muito, muito feliz com as conversas que a gente teve aqui. E eu queria saber o que vocês esperam despertar nas pessoas, assim, qual que é… Se vocês pudessem convidar quem tá do outro lado a ouvir o que aconteceu aqui. O que vocês querem com essa experiência juntos? A gente ouviu muita coisa boa, né? Então, desde mães cansadas ou pais buscando um lugar de fala, ou então casais homoafetivos sofrendo preconceito. E assim, acho que é importante assim, a gente, de cada uma das experiências, né? A gente se encontrar, a gente conseguir se identificar. Mas acho que, além disso, que a gente consiga ter uma reflexão e ter uma ação. Que a gente consiga assimilar aquilo e a gente entender o que eu consigo mudar no dia a dia para que eu consiga buscar essa sustentabilidade. Ai, que bom te ouvir falar disso. A gente ouve tantas histórias todos os dias, né? Das famílias, histórias diferentes e toda vez me toca quando eu ouço alguém falando, eu me sinto representada por alguma campanha de vocês que eu nunca vi, nunca me senti representada. Ou eu ouvi um dos episódios das temporadas passadas do podcast e aquilo me tocou e eu senti uma culpa que hoje eu não sinto mais, ou eu não me sinto mais sozinha porque eu sei que outra família tá vivendo essa mesma realidade que eu, então eu me senti acolhida por aquilo. Então, quando a gente consegue tocar o coração das pessoas, acho isso muito potente, assim. Então, por isso que esse projeto é vivo e a gente faz um super esforço. Eu acho que representatividade é muito importante. A gente faz um mega esforço, assim, quando a gente
convida essas famílias para estarem com a gente aqui, de conseguir representar mesmo diferentes realidades, diferentes configurações de família, porque a gente sabe que cada família é única, né? A gente não vai conseguir representar todas, mas pelo menos trazer ali um pouquinho de cada realidade para que possa ajudar quem está nos ouvindo ali, quem está ouvindo essas histórias de alguma forma a se sentir ali também cuidado, acolhido. Eu acho que essa temporada em especial, eu gostaria que despertasse nas pessoas a importância do autocuidado, a importância de olhar com empatia mais para o cuidador, sabe? Porque a gente sempre olha… quando nasce uma criança, um bebê, todos os olhares, os cuidados voltam para a criança, para o bebê. E às vezes o cuidador, principalmente a mãe, ela é muito esquecida nesse lugar, né? Então a gente precisa cuidar do cuidador, né? Precisa ser sustentável, né? Então a gente precisa sustentar o cuidado para sustentar o amor. Eu acho então, acho que essa temporada precisa despertar esse olhar para o cuidado, né? De uma maneira que a gente possa compartilhar, respeitar e apoiar. Foram 6 episódios, assim, incríveis. Poderia ficar horas, mas vocês vão ter a oportunidade de ouvir cada um deles. Então, tem que ficar muito ligado para acompanhar o nosso trabalho o tempo todo, porque não dá para perder nenhum. Eu tô convidando todo mundo a mandar nos grupos de WhatsApp, porque eu que tô aqui num lugar, assim, super de privilégio e tive a oportunidade de conhecer outras famílias, porque é isso. Eu acho que o promover esse jeito da Mustela de trazer histórias diversas e representatividade é um jeito da gente crescer. Da gente ouvir o outro e ampliar o nosso repertório. Eu acho que depois que você escuta um episódio dessa temporada, não tem mais como ser a mesma pessoa, sabe? Porque em algum lugar amplia pra você a sua lente, o que você via daquele mundo. E eu acho que todos os episódios, eles promoveram e provocaram em mim. Então, o meu desejo é que desperte nas pessoas, que você consiga ampliar um pouco. E isso já vai te trazer mais tanta visão do mundo que até então você não via, que é isso que vai promover, sabe? Foi muito vulnerável, mas foi muito forte, foi muito dinâmico, muito intenso. Enfim, eu tô muito empolgada. Tô muito emocionada, também tô muito cansada, porque é isso que eu ia falar, pra gente fazer algo como isso, a parceria da Filhos com Mustela, com quem tá aqui, com Felipe, com Lau, com o time Bia, Gui, Aline, é muita gente que faz parte para tornar um projeto como esse sustentável. Porque senão a gente se esgota no caminho. Então, é pra gente cuidar sem esgotar de quem faz também esse projeto. E eu queria que vocês contassem dessa parceria, assim, porque para mim é uma honra, é realmente uma oportunidade. Eu queria trabalhar com vocês muitos e muitos, porque é muito gostoso ter essa oportunidade de trabalhar com a Mustela. E acho que é uma parceria que é linda, assim, eu fico muito feliz. 3º ano, 3ª temporada já, né? E eu acho que essa parceria surgiu porque a gente tem na Mustela nossa grande luta, Big Fight, que é maternidade de carreira. Que é também, né, a Filhos também tem isso, né, como luta. E a gente olha para isso de uma maneira muito séria faz tempo. E porque, assim, hoje, como realidade, né, quase metade das mulheres pensam em deixar o mercado de trabalho quando elas voltam de licença de maternidade. E quando a gente pensa que uma mulher quer deixar a sua carreira simplesmente por uma falta de apoio dentro de casa ou dentro das empresas, é uma sociedade toda perdendo um talento, uma potência, né? Perdendo muita coisa. Então, a gente quer mudar essa realidade. Vocês querem mudar essa realidade. Então, ali existe aí uma união de valores. E aí, a gente está construindo juntos algo que a gente quer mudar, uma realidade que a gente quer mudar. Então, acho que essa parceria é muito sobre isso. E essa temporada, ela traz essa questão da parentalidade sustentável e também traz
a equidade parental de uma maneira muito forte, essa questão da divisão das tarefas, da divisão ali do cuidado para não gerar uma exaustão, um desequilíbrio, né, de um lado só. Para uma pessoa só, para um cuidador só. Então, isso é muito importante para a gente diminuir aí, melhorar esses índices, né? E a gente ter mais mães no mercado de trabalho, enfim, ter mais pais presentes dentro de casa também, porque eu acho que isso vai ser vai ser bom para todo mundo, bom para as crianças, bom para as empresas, ter mais mães no mercado de trabalho, enfim, bom para todo mundo. Bom pro planeta. Bom pro planeta, enfim. Cuidando de todos, né? Isso. Pra gente é realmente um prazer assistir todos os outros episódios. Eu tava ansioso pra estar aqui com vocês. Acho muito, muito feliz, porque é uma parceria que ajuda muito nesse processo de transformação, né? Da gente poder, como eu tava falando, da questão da escutativa, da empatia, da gente conseguir, a cada experiência, a cada vivência, a gente conseguir aprender e a gente conseguir transformar isso em uma realidade, numa mudança de uma política, numa criação do ambiente mais acolhedor, ou num trazer um produto que seja mais prático, mas acima de tudo a gente conseguir liderar essa transformação, né? Então, assim, obrigado por essa oportunidade da gente poder trazer esses assuntos junto a vocês e poder contribuir na vida de tantas pessoas. E a gente que se sente feliz, porque é isso, tem muito cuidado envolvido para entregar para você essa temporada. Então, se você cuida de alguém, esse podcast é para você. Se você já se sentiu cansado, sobrecarregado, culpado, a gente quer que você sinta um acolhimento daqui. Que não existe cuidado perfeito, mas existe o cuidado possível e ele pode ser mais leve, mais justo e mais partilhado. Então, assim, muito obrigada, Marila. Obrigada, Mauro. Todo mundo que está aqui para fazer isso acontecer. É muito realmente inspirador ver uma marca que se compromete com tanta transformação e com tanta verdade, porque a gente sente cuidado em tudo que vocês fazem. Obrigada. E para você que está escutando, a partir do próximo episódio, a gente vai mergulhar nas histórias que pesam e sustentam, com pais e mães que se reorganizaram após o esgotamento e que estão contando as suas histórias. E que mesmo sem fórmula, eles seguiram escolhendo cuidar. A temporada tá linda, tá forte, tá emocionante e mais do que urgente. Parentalidade sustentável é isso, é a gente cuidar sem se apagar, dividir o peso, durar com a verdade. Então sejam todos muito bem-vindos a essa terceira temporada do podcast da Filhos no Currículo, com o apoio da Mustela, uma marca que cuida da família e do planeta há 75 anos. Compartilha esse episódio com todo mundo. Pega agora, já copia, cola nos seus grupos de WhatsApp. Já põe todo mundo para participar, para acompanhar as nossas redes sociais, o @Filhos no Currículo, @Mustela Brasil, porque vai ter muito conteúdo ao longo dessa jornada e vocês estão muito convidados a vir com a gente por uma parentalidade sustentável e por mais trocas reais e verdadeiras como aconteceu durante toda essa temporada. Esse é o podcast da Filhos no Currículo com o apoio da Mustela, uma marca que cuida da família e do planeta há 75 anos, com produção audiovisual de Felipe Mux. Parentalidade sustentável, cuidar sem esgotar.